Se você é mãe no exterior ou mora longe da sua família, você vai entender o quanto é necessário esse vídeo. Hoje a gente vai falar de rede de apoio. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG e hoje eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões sobre rede de apoio. Eu moro na França há 9 anos, eu trabalho aqui, eu tenho 2 filhos, um de 4 anos e um de 9 meses, que são meus amores, razões da minha vida, mas toda a minha família está no Brasil e na minha situação eu sempre tive muito problema com rede de apoio. Por quê? Porque, meu marido tem uma família pequena, os pais dele, que eram um pouco nossa rede de apoio, ficavam quando a gente precisava para o trabalho, eles mudaram de cidade, então assim, estão longe da gente. Fora isso, meu marido trabalha à noite e eu trabalho de manhã e de tarde, então sou eu a responsável por pegar meus filhos na creche, na escola e ficar com eles à noite. Então eu vou conversar com vocês algumas dicas para melhorar a nossa ideia sobre rede de apoio, construir uma rede de apoio, mas sempre te dizendo que, minha amiga, se você está na mesma situação que eu, sinta-se abraçado, mas saiba que você está jogando no hard, que a sua maternidade nunca vai ser tão fácil quanto alguém que mora do lado da família e pode contar com a família, com os vizinhos, com tios, com amigos. Isso é sempre mais fácil. É o seguinte, antes de eu ter meus filhos, eu pensava que eu ia dar conta de tudo, que eu e meu marido a gente ia ser o suficiente e que esse pessoal que reclamava é porque não sabia cuidar direito das suas crianças. Quando a gente gospe pro alto, cai em cima da nossa cara e pra mim caiu assim na minha testa. Foi aí que eu vi que mesmo quando você prevê tudo, existem imprevistos. Que quando sua criança fica doente, a escola não quer que você leve nem a creche. Então, você precisa de ter um pouco com quem contar em caso de urgência. Fora isso, quando você tem um bebê que não dorme, meu bem, você vai ver que você vai também precisar de alguém para ficar com a sua criança, para você dormir, para você tomar banho. Dependendo do humor do seu filho, você vai precisar de alguém, de ajuda, né? Eu sei que tem mães que são muito, assim, territorialistas em relação aos seus filhos. Elas querem ser, assim, que seus filhos precisem dela. Primeiro que seu filho vai precisar de você é a mãe dele, não adianta. Mas tem mães que, assim, não quer que o outro leve pra casa, não quer, sabe, quer controlar tudo direitinho, tudo que a criança come, tudo que a criança veste, tudo que a criança... Sabe? Eu vou falar uma coisa pra você, se você é assim. O que vai acontecer com seu filho se você for internado? Uma semana, por uma apendicite. Eu nem vou falar de morte, vou falar o que vai acontecer com seu filho. Ele vai ficar perdido porque você é a única referência dele. É muito importante para uma criança ter contato com muitas pessoas. Bom, com o pai nem se fale, né? Com o companheiro, com uma segunda pessoa, nem se fale, mas mesmo se você for mãe solo, é muito importante para essa criança fazer outros vínculos. E eu explico. Eu tenho uma família muito grande, minha mãe tem vários irmãos, meu pai também, e eu sempre fui muito próxima das duas famílias. Passei férias e férias na minha avó, com as minhas tias, e isso me ajuda até hoje. Eu tenho uma rede emocional, ninguém tá aqui para me ajudar realmente, mas eu tenho uma rede de apoio emocional, gente, que graças a Deus que eu tenho. E eu só tenho isso porque minha mãe deixava eu ir dormir na casa das minhas tias e ter esse contato. E assim, eu tive muitas influências boas da parte da minha família, abriu muito minha mente. É muito importante para o seu filho, deixe o seu filho criar o máximo de laços possíveis, ok? Não estou falando para você deixar ele dormir na casa de estranhos, não. Mas tente ser um pouco mais aberta em relação a isso, para o seu bem, para o bem do seu filho e para o bem do seu casamento, hein? Preste atenção, para não deixar de lado que você precisa de um tempo sozinha com seu parceiro. Agora, as minhas dicas vão começar agora. Vamos lá, primeira dica, diminua suas expectativas. Você tá pensando que você vai ter um filho, sua casa vai ser impecável, que seu filho vai ser incrível, um filho perfeito. Ele vai ser incrível, mas que ele não vai mexer em nada, que a casa vai estar sempre perfeita e que você vai estar sempre maquiada e seu cabelo vai estar sempre lavado e blá 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 blá. Vamos baixar a expectativa? Você só vai se frustrar. Não tem como. Não existe nem o filho perfeito e nem a mãe perfeita. Mesmo que algumas crianças dormem bastante, são bem quietinhas e que sejam mais fáceis de lidar, mesmo assim é cansativo. Então, de verdade, no começo, no pós-parto imediato, se você está se alimentando, se a sua criança está se alimentando e vocês estão conseguindo descansar, é o mais importante. Pense nisso. Deixe a casa de lado, deixe tudo de lado, diminua suas expectativas e faz como dá. Pense que você é uma humana e você tem limites. É muito difícil falar isso na maternidade, mas é verdade, você também tem limites. A segunda dica é
Se você não pode ter uma rede de apoio física, mantenha a sua rede de apoio emocional. Continue falando com pessoas, assim, conversando, mesmo que seja pela internet, porque às vezes é muito solitário. Eu já falei num vídeo sobre isso, mas a maternidade é muito solitária, gente. É maravilhosa? É, mas é muito solitária. Você só tá você e essa criança. Você também precisa falar com adultos, trocar ideias. E às vezes, só de saber que tem pessoas que passaram pela mesma situação, é tão tranquilizador que falam, vai passar. Porque às vezes a gente tá tão cansado que a gente entra num túnel que é assim, nunca vou conseguir sair. Tipo, é um estresse constante, uma carga mental. Então, continue falando com pessoas, se você não pode fisicamente, mas continue seu ciclo de amizades. Outra dica que eu tenho importante nesse sentido da rede emocional é que eu tenho muitos amigos que eu não posso deixar meus filhos. Amigos que não têm filhos ou que moram longe, assim, que moram perto do meu trabalho, meia hora daqui. Não posso contar com eles para vir buscar meu filho na creche, né? Enfim. Então, o que eu fazia muito com meu filho mais velho é que se eles me convidavam para ir num restaurante e eu não podia, meu marido chegava muito tarde, né? Chega muito tarde do trabalho. Eu ia com meu filho. Não é a mesma experiência? Não é. Mas no fim ele foi se acostumando. Quando ele começou a comer, assim, quando ele tinha 1 aninho, ele comia as batatas fritas dele, ficava brincando, brincava no chão. Gente, eu pude ir em vários restaurantes com meu filho. Levava, no começo o pessoal assustava um pouco. Depois é isso, gente. Você quer ter vida social, mas tem um filho e não tem com quem deixar? Tem uma vida social com seu filho. Você não tem o que fazer? A opção tá feita. Não ia, assim, deixar de ter amigos, porque se você fala não repetidamente, uma hora eles param de te convidar, né? Nossa, meu filho mais velho foi pra mim pra cima e pra baixo em restaurante. E ele era muito bonzinho, ele entendeu que eu precisava daquele momento. E na casa também dos meus amigos. Nossa, eu levava ele pra cima e pra baixo. A terceira dica, então a primeira dica foi diminua suas expectativas, a segunda foi tenha uma vida social e mantenha a sua sanidade emocional. E a terceira dica, gente, é facilite o seu cotidiano. Tudo que você puder facilitar, facilite, tá? Seja organizada. Então quer dizer que se você pode pagar por uma ajuda, pague, entendeu? É melhor talvez não ter esse dinheiro para viajar, fazer uma viagemzinha, mas que seu cotidiano seja mais tranquilo. Pague alguém para te ajudar em casa, para, sei lá, ou cuidar um pouco das crianças, ou limpar a casa, enfim, pague se você puder. Se você não pode pagar, organize como você puder, por exemplo, congelar comida, fazer delivery, fazer tudo para que esse tempo de ir no supermercado, esse tempo de cozinhar, você possa economizar e descansar ou cuidar dos seus filhos para não ficar, né, com aquela carga mental muito importante. Então, se organiza para facilitar o seu cotidiano. Gente, o que eu faço aqui em casa? Eu estou tentando achar alguém para limpar minha casa, mas, nossa senhora, nunca vi coisa mais difícil é falar com essas empresas. Mas o que eu decidi, gente, é que eu vou limpar minha casa e fazer uma faxina todo domingo. Isso quer dizer que durante a semana vai ficar uma zona, mas pelo menos todo domingo vai ficar limpa de novo. Porque senão eu ficava limpando aqui e ali e nunca tava limpo e eu nunca tinha tempo. Então eu falei, deixa quieto, vai ficar uma zona e domingo eu lavo. E melhorou muito de organizar assim também. Fora isso, no domingo eu cozinho e fica mais fácil durante a semana, porque eu sempre tenho comida para os meus filhos. Eu pus isso no meu vlog, vai ver o vlog, tá? Chuchu, beleza. Agora, a última dica, a última dica é aquela dica, sabe quando eles falam assim, sei lá, não consigo dormir? Durma. Então tá, a dica vai ser mais ou menos assim. Eu não tenho rede de apoio. Crie uma rede de apoio. Tá, mas eu vou falar como eu fiz aqui em casa, né? Porque senão é uma dica um pouco fácil demais de falar. Gente, quando eu vi que eu tava assim, meio ferrada com esse negócio de rede de apoio. Meu primeiro filho, quando ele tava com uns 2 anos, eu tive a oportunidade de fazer um estágio muito legal numa cidade vizinha, a 1 hora daqui. Eu vi o quanto seria de casa até o hospital, era 1 hora de carro, eu falei, beleza, dá tempo de eu voltar. Chegaria às 6h30 e pegaria o meu filho na creche, sendo que a creche ficava aberta até às 6h45. Então seria um pouco, né, mas vida que segue. Nossa, tava super feliz, me inscrevi no estágio, fui aceita, belezinha. Gente, olha como uma pessoa pode ser anta. Na hora que eu vi, eu esqueci de pôr no horário de pico, porque eu teria que vir no horário de pico, 5h30, o pessoal tá saindo. Então, quando eu falei, nossa, calma aí, gente, 1 hora só tá parecendo um pouco pro trânsito. E quando eu fui ver, gente, eram 2 horas. 2 horas de carro. Eu tinha me inscrevido para um estágio que ia durar 6 meses e eu não tinha como buscar meu filho. Meu marido trabalhava, não tinha como buscar meu filho na creche.
Meu sogro e minha sogra ainda moravam aqui, mas eles moravam a 40 minutos, e eles falaram que todo dia ia ficar difícil pra eles. E eu não sabia o que fazer. Daí, lembra que eu falei das minhas tias, que são minha rede de apoio emocional? Tem duas principais. Liguei pra primeira. Essa tia minha, ela já viveu em muitos países e ela tá acostumada com esse tipo de situação. E ela falou pra mim uma coisa que me chocou. Ela falou: Jéssica, mas muito fácil. Você não conhece as mães da creche? Pede pra uma das mães ficarem com seu filho até você chegar. E eu falei: não, eu não conheço as mães da creche. Fazia 2 anos que meu filho estava na creche, eu não conhecia ninguém, nenhuma. Porque eu sempre vinha buscar no último horário, ele era a última criança, eu não cruzava com nenhuma mãe, nenhum pai. Nunca vi ninguém. Simplesmente assim. E isso me chocou, entendeu? Eu fiquei 2 anos aceitando um pouquinho de rede de apoio que eu tinha, né? Que era meu sogro e minha sogra, se desse algum problema. E não tive o estalo de criar minha rede de apoio, de ir atrás dessas pessoas e tudo mais. Eu tenho amigas brasileiras, mas é também a 30, 40 minutos daqui. Então, também não daria sem carro, não teria como eu pedir isso pra elas. Então eu fiquei assim, ó. Falei, me ferrei. Daí eu liguei pra minha segunda tia, expliquei a situação, chorando. Falei, o que eu vou fazer? Eles não posso mais trocar meu estágio, blá, blá, blá. E ela falou, Jéssica, eu vou pra aí. Então minha tia veio 2 meses, minha mãe veio 2 meses. E 2 meses a gente meio que se virou com meu marido, com a família dele. Gente, olha isso. Que pessoas maravilhosas que eu tenho na minha vida. Mas não dá pra eu continuar fazendo isso a cada vez, né? Então daí foi aí que eu vi que era importante ter uma rede de apoio. Durante minha licença maternidade do segundo filho, eu comecei a levar meu filho na escola e buscar ele no horário normal. Porque agora que eu trabalho, ele fica um pouco mais na escola. Então era a mesma coisa, eu sempre ia buscar ele e nunca via pai e mãe, porque era sempre o último a buscar, coitado. Sozinho lá com a mochilinha dele. Quando eu tava grávida e tudo mais, eu levava ele na escola e pegava ele na escola, eu comecei a falar com outras mães. E daí você vê que tem muita mãe igual você, bem, na mesma situação. E agora aqui é um fuzuê. Eu sou amiga nesse sentido de trocar favores. Olha, tem 3 mães que eu posso contar. 3 mães que eu posso falar, ó, tá o caos, busca o meu filho na escola. E 2 dessas mães também têm filhos, os mais novos, na creche. Então, poderia também buscar o meu filho na creche. E a outra também poderia, eu acho. Então, gente, é um bafafá com essas crianças. É assim, meu marido fica com um amiguinho ao meio-dia para ele não ficar na escola, na cantina, né? Porque as crianças aqui vão à escola da manhã e delas podem voltar no período do meio-dia às 2 e depois vai na escola à tarde. Então, ele pega um amiguinho e a mãe do amigo fica sexta-noite. E, gente, no fim de semana, o que eu fiz pra puxar essas crianças? Todo fim de semana eu convido o amiguinho pra vir em casa. Tem uns que são uns terrorzinhos, tem uns que são mais calminhos, né? Mas todo fim de semana. Então, o que os pais fazem, que tem noção? Eles também convidam meu filho pra ir na casa deles. Então, eu tenho fins de semana tranquilos que eu posso cuidar mais da casa e tudo mais, porque tem essa troca de criança. Então, tem fim de semana que tá muito difícil, porque eu fico mais criança, mas mesmo assim eles se ocupam mais entre eles, depois a casa fica de ponta cabeça, mas a gente arruma. E tem fim de semana que os pais, né, ficam com o meu filho, né, o meu filho vai na casa dos amigos e é uma troca. Gente, mudou tudo. É muito bom fazer isso. Outra coisa também é que uma vez eu falei para as minhas amigas, falei, ai gente, não tem como vocês ficarem com o meu, assim, para eu descansar, eu tava grávida, eu tava muito cansada e eu queria ajuda de alguém para cuidar do meu filho mais velho. E todas elas falaram sim. Sim, claro, traz ele aqui, sim, sim, sim. Eu nem tinha pedido ainda, gente, vocês acham que pode? E só delas falarem sim, nossa, já foi um calorzinho no coração, eu acho que eu nunca deixei, mas foi um calor no coração que eu falei, bom, no fim, tenho com quem contar. Fui eu que não desenvolvi essa rede de apoio. Agora eu tenho uma boa rede de apoio com o meu filho mais velho. Com o meu filho mais novo, tô construindo, mas eu sei que, em último caso, eu tenho muita gente para contar. E, graças a Deus, tem muita gente legal aqui na minha cidade. E ele tem amigos muito... Nossa, as mães são maravilhosas. Então, é isso, gente. Meu conselho é faça a sua rede de apoio. Vai, gente. Vale a pena. É difícil confiar sua criança, né, a outras pessoas cuidarem e tudo mais, mas você precisa disso e sua família precisa disso, seu filho também. Grande beijo, conta a sua história aqui embaixo se você é mãe e não tem rede de apoio, porque eu sei que não é só mães que vivem fora do Brasil, tem muita gente que tem família, mas não tem rede de apoio, que eu acho que é ainda pior. Conta tudo aqui embaixo. Grande beijo, se inscreva.